Na terceira semana de julho, às vésperas da tradicional Expo Cordeiro, um vídeo vazado chocou a região, onde 4 jovens estariam envolvidos. O vídeo foi gravado na cidade de Cantagalo durante a Festa dos Carecas, mas só foi divulgado alguns dias depois. A jovem acusa os outros 3 rapazes de estupro, pois, segundo ela, foi induzida a praticar o ato por ter sido supostamente drogada e não se lembrar do ocorrido. Já os rapazes alegam que houve consentimento da jovem no ato e que o vídeo foi vazado em decorrência do furto do aparelho celular de um dos envolvidos. As duas versões se confrontaram e o caso tornou-se de proporção nacional, e as pessoas passaram a dar a sua opinião sobre o caso. E nesse jogo de verdades ou mentiras, a TV Serra Norte procurou ouvir todas as partes dessa história e dar voz a ambos os lados. O repórter Leonardo Umeli conversou com a advogada da vítima, Valéria Mello. Estamos agora no escritório da Valéria Mello. Valéria, muito obrigado por falar com a nossa equipe. O caso que tomou conta não só da região serrana, mas do Brasil todo nos últimos dias e tomou várias proporções. Nós estamos aqui hoje com a TV Serra Norte para esclarecer um pouco os fatos e tratar sobre eles. O que foi veiculado na mídia e nas redes sociais principalmente foi que o suposto vídeo teria sido gravado num final de semana antes da Expo Cordeiro, no dia 13 e no dia 14 de julho, entre essas duas datas. Isso foi realmente verdade? É isso que vocês estão se baseando e, principalmente, qual que foi a ação da vítima logo após descobrir que o vídeo teria vazado nas redes sociais? Então, Léo, segundo informações da vítima, me foi passado que esse fato começou no dia 13 e terminou na madrugada do dia 14, né? Ela tomou conhecimento realmente através de amigos que ficaram preocupados com isso. Foi na Festa dos Carecas, em Cantagalo. Ela foi para a festa, passear com os amigos. E lá chegando, ela avistou um desses colegas dela, que na verdade nem é amiga, é um colega dela, e foi tomar cerveja com ele. E logo depois ocorreu tudo o que foi noticiado, que foi descrito no vídeo pelas pessoas que assistiram, né? A primeira reação dela foi o susto. Ela entrou em desespero, porque ela tem certeza absoluta de que ela tinha certeza absoluta de que ela não tinha cometido aquilo. Então ela pegou o vídeo, ela caiu, sentou, ficou sentada, ela me contou que sentou e não sabia o que fazer, né? Aí uma amiga que estava próxima para ela falou: vamos para a delegacia, porque isso aqui não é normal. Se você está dizendo que você não fez isso, como que isso ocorreu? Aí foram para a delegacia, ela me ligou logo em seguida e eu fui lá para fazer o acompanhamento jurídico para ela. Com relação à queixa, ao boletim de ocorrência, elas foram à delegacia, ela e a amiga, e após isso, como que procedeu o boletim, como que você está prestando essa assessoria, vocês estão identificando como crime de estupro, como autorização de imagem indevida, como é que vocês estão trabalhando em relação a isso? Sim, eu cheguei logo em seguida, que ela estava lá com a amiga, né, e o investigador já prontamente já começou a atendê-la, já começou a colher os fatos, classificou os crimes como estupro de vulnerável, com aumento de pena por ser estupro coletivo, registro não autorizado da intimidade sexual e a divulgação do vídeo por ter a cena de estupro de vulnerável, que no caso está tipificado como estupro de vulnerável, pornografia ou cena de sexo. A pena máxima para esses casos aí, principalmente o caso de estupro, que é um crime hediondo, é de mais de 30 anos. Uhum. E por que não a prisão preventiva desses suspeitos, já que na letra da lei realmente tem essa possibilidade? Então, infelizmente, não foi um crime que foi de flagrante delito, né? Então, por ter passado vários dias, o crime precisa ser investigado para comprovar a veracidade de todas as informações. O delegado e todos os envolvidos lá estão ouvindo as testemunhas, estão averiguando imagens, tanto da festa quanto do vídeo, né? E após a conclusão de toda essa investigação, aí o delegado vai pedir ou não a prisão deles. E o caso de estupro, além disso, se ela não se lembra, é bem possível que tenha sido uma droga, alguma coisa assim. Por que não fazer o exame toxicológico? Será que o toxicológico ou então algum exame que detecte o famoso Boa Noite Cinderela, que foi veiculado inclusive na reportagem da Record? É importante a sua pergunta, porque logo assim que nós soubemos o que ocorreu, eu entrei em contato com vários laboratórios daqui da região e inclusive de fora daqui do Rio de Janeiro, procurando uma forma de tentar identificar isso.
porque ela tem a certeza de que houve o uso de alguma substância. Essas substâncias, elas fazem inclusive efeito por 5 horas, elas deixam a vítima acordada, fica igual um zumbi, né? Ela fica acordada, mas ela fica incapaz de reagir, ela obedece comandos e tal. Então o que eu fiz? Eu tentei fazer os exames, mas os laboratórios informaram que seria necessário pelo menos uns 3 dias para colher, né, a urina para poder detectar isso. E não é possível fazer depois desse período de tempo. E já teria passado, porque o vídeo parece que foi veiculado no dia 20 de julho. Isso. E o ato aconteceu no dia 14, então não teria tempo hábil para a realização dos exames. Não teria. O que nós conseguimos fazer foi os exames de sangue, né? O retroviral, eu acompanhei ela até o Hospital Raul Sertã em Friburgo para tomar o retroviral, né? Fizemos o exame de corpo de delito, mas também não constou nada. Infelizmente, porque ela de manhã, quando ela acordou, ela sentiu um incômodo, né, na parte íntima dela e teve um pequeno sangramento, mas como ela já estava no período para ficar menstruada, que ocorreu 4 ou 5 dias depois, ela entendeu que não tinha nada a ver, então ela nunca passou pela cabeça dela que ela tinha sofrido um abuso dessas proporções na noite anterior. Nesse caso, principalmente nos casos judiciais, o horário e as datas são importantíssimos, esse período cronológico. Sim. Um dos horários aí do dia 13 para o dia 14 é que, inclusive ontem na reportagem da Record foi divulgado um print que ela teria respondido umas mensagens, inclusive meio que ironizando de acordo com o emoji, se pode fazer essa interpretação. É isso realmente que tem acontecido? Será que ela quis dizer que ela ironizou ou não? Ela realmente sentiu uma dor no pescoço? O que você pode falar sobre essa parte? Eu vou explicar para você. Eu até já sabia disso, né? O que aconteceu no caso? Ela informou para mim que do momento que ela teve contato com esse primeiro envolvido, que ela tomou essa bebida, que ela começou a se sentir mal, eles foram até o carro a pedido dele para buscar algum objeto. Chegando ao carro, o segundo envolvido estava lá, que o carro parece que é dele. E nisso eles começaram a conversar, trocaram telefones. Ela já estava num momento assim que ela não tinha mais tanto controle pelo que estava ocorrendo. E trocaram o telefone, ela chegou até a mandar um oi para ele e ele respondeu com joinha e tudo. Ela me lembra, ela falou, segundo informações dela, ela entrou no carro, começou a passar mal e ela lembra, até o momento que ela lembra. Quando ela chegou em casa, no período que ela chegou em casa, quem a levou em casa foi o segundo envolvido. Esse segundo envolvido mordeu o pescoço dela, mordeu com muita força o pescoço dela e ela, de manhã, ela não lembrava o que tinha acontecido durante o ato todo à noite, mas ela teve esse momento de recordação dele ter mordido o pescoço dela. Então, para ela teria ficado dentro do carro, ela teria dormido e ele teria deixado ela em casa e praticado esse ato da mordida. Então, ela mandou uma mensagem para ele já falando: você me mordeu, mas ela não se recordava que ele tinha participado desse momento, desse vídeo todo, né, que foi divulgado. Uma coisa também importante é que não é a primeira vez que um crime digital ocorre aqui na nossa região. Várias meninas estão sofrendo por causa dessa situação. Inclusive teve um vídeo de um rapaz também beijando um homossexual numa exposição para trás. Essa parte digital está se tornando muito comum. Nesse caso da Paloma, mesmo que não se configure o estupro, a parte digital ainda penaliza os suspeitos? Sim, com certeza. Nós finalmente, desde o ano passado, né, a Lei 13.718, ela alterou alguns artigos do Código Penal que torna crime, né, sob inclusive pena de reclusão de 1 a 5 anos, a divulgação desses vídeos, dessas fotos, dessa imagem, seja de sexo, seja fotos, vídeos ou qualquer outra coisa que possa denegrir a imagem da vítima com relação a essa intimidade. Então, todas essas pessoas que estão compartilhando, que compartilharam esse vídeo, se a gente conseguir identificá-las, elas vão responder criminalmente pelo que elas fizeram. As pessoas precisam entender que esse tipo de divulgação não é benéfica. Não é uma brincadeira que as pessoas podem fazer e destruir a imagem de uma pessoa, abalar o psicológico dela para o resto da vida. Isso ocorre até em traumas, tanto que, pelo que a gente sabe, a vítima estava cursando, fazendo realmente um cursinho na cidade de Nova Friburgo para tentar pleitear uma vaga na Polícia Civil. Isso. E inclusive fazendo uma parte do ensino médio, ela tinha retomado, ela também já tem um filho, e isso abalou ela a ponto dela hoje não querer dar entrevista
para a TVCA Norte e para outros veículos também. Mas não só isso, ela foi afastada também do emprego. Como é que está a vítima nessa situação? Olha, eu que estou acompanhando o caso desde o início, eu fiquei impressionada com a repercussão que isso teve. O que me deixou muito abalada também, não só como advogada, mas como mulher, foi que muitas mulheres, ao invés de se unirem e apoiarem, olha, para pensar, sabe, Léo? Que mulher, em seu juízo perfeito, com um filho de 4 anos, com uma família inteira morando na cidade, sabe, num local com menos de 20 mil habitantes, iria se propor a ficar com 3 homens que ela sequer tinha contato, ela não tinha amizade nenhum com eles, 2 sequer ela já tinha conversado antes. Entendeu? Ela iria se propor a fazer um vídeo de sexo e falar assim, ó, toma aqui de presente esse vídeo para esse momento de prazer de vocês e podem divulgar à vontade. Ela jamais faria isso, ela jamais iria aceitar. Sabe, quem viu o vídeo deve ter percebido que durante o ato eles não conversam entre eles, eles fazem gestos, eles riem bastante, tipo, tirando uma com a cara dela por ela estar ali, sem ser conivente, sem o como é que eu posso te explicar? Ela não queria aquele momento. Então eles conversam, assim, eles não conversam entre eles simplesmente trocam o telefone em silêncio, riem bastante. Eu achei um vídeo bem cruel, eu gostaria de não ter visto. Como advogada, eu prestei bastante atenção até para poder entender o que tinha acontecido, mas é bem cruel o que eles fizeram. Em uma das entrevistas ontem para o Domingo Espetacular, um dos envolvidos disse que a vítima tinha o consentimento. E mesmo tendo o consentimento, isso configura o crime de estupro? Então, é complicada essa informação porque o que acontece? Se tem o consentimento, não é estupro. Os dois eles estão praticando um ato sexual por vontade própria, até por amor ou por prazer mesmo. Só que o que as pessoas precisam entender é o seguinte, se ela estava dopada, alcoolizada, ou ela tivesse dito não, a partir desse momento é configurado o crime de estupro. Os homens precisam entender que só porque a mulher sai com uma roupa decotada, só porque ela está sozinha numa festa à noite, entendeu? Ou porque ela está ali dançando de forma sensual, não significa que ela está entregando o corpo dela, falando assim, olha, me usem, estou à disposição. A mulher, ela tem todo o direito de poder escolher o parceiro que ela quiser e na hora que ela quiser. Então, a partir do momento que ela não está consciente dos atos dela, ou a partir do momento que ela fala não, aí sim fica configurado o crime de estupro. A gente falou sobre a cronologia também durante essa entrevista, e uma das coisas importantes é que um dos envolvidos disse que o celular foi furtado. Só que o registro do boletim de ocorrência diz que ele foi feito esse registro no dia 24 de julho, sendo que o vídeo já teria sido divulgado bem antes. Como é que vocês estão trabalhando isso na questão realmente de usar isso em prol da vítima? Olha, eu acho um absurdo essa alegação dele de que o celular dele foi furtado, até porque nós já temos várias informações de pessoas com as quais ele compartilhou esse vídeo, então eu não acredito que houve furto do celular. E até porque se você tem um vídeo como esse, gravado no seu telefone, ele fala que o telefone dele sequer tinha senha. Então ficou bem absurdo, você perde um celular que não tem senha com um vídeo como esse gravado e você não vai numa delegacia fazer uma ocorrência, você comparece 4 dias depois da divulgação. Então eu não acredito nessa alegação de que o celular foi furtado. Uma das coisas também importantes é a opinião pública. A opinião pública parece que parte dela apoiou a vítima e parte dela criticou a vítima, como realmente essa questão do consentimento que a gente já conversou. Essa opinião pública fez com que a vítima se sentisse melhor ou pior? Nossa, muito pior. Principalmente com comentários de mulheres que viram o vídeo, receberam o vídeo, não sei se divulgaram, mas viram, e fizeram comentários tipo assim, se ela gemeu é porque ela estava consciente dos atos, ela permitiu. Se ela não tentou se debater, se ela estava acordada, é porque ela permitiu. Só que as pessoas precisam entender que esse Boa Noite Cinderela, como eu já tinha explicado anteriormente, a pessoa fica ali totalmente à mercê de quem está cometendo os atos. Entendeu? E nada impede dela obedecer os comandos, dela participar, dela ficar em pé, dela conversar, até porque mesmo que no vídeo não tem conversa, mas ela poderia ter conversado assim como ela conversou com o segundo envolvido. Então, os comentários das mulheres foram os piores, porque elas viram o vídeo, viram que é um vídeo cruel,
um vídeo que denegriu a imagem da vítima e mesmo assim elas entendem que ela foi culpada. Ela foi a safada da relação, ela quis fazer aquilo. Só que eu não acredito que uma mulher em sã consciência permitiria que fizessem isso com ela a ponto de deixar que isso fosse divulgado para a cidade inteira e ela praticamente perder totalmente a noção do que ela vai fazer no futuro. A vítima, ela chegou a sofrer ameaças depois que o vídeo foi veiculado? Infelizmente chegou, sofreu ameaça, aparentemente pelo conteúdo da mensagem da irmã de um dos envolvidos, que informou que se acontecesse alguma coisa com o irmão dela, ela iria, entre aspas, arregaçar a vítima. E isso a gente está conversando no universo de 20 mil pessoas. Você acha que essa proporção que o caso tem tomado, principalmente com os advogados, e tirando o corpo da polícia nesse meio, tá alastrando ainda mais, dividindo a opinião pública na internet? Sim. Apesar que eu tenho recebido ligações do Brasil inteiro, muitas, inclusive de apoio a ela, muitas ONGs estão oferecendo apoio, porque o crime de estupro realmente é um crime hediondo, ainda mais pela forma que ele foi cometido. Só que a divulgação desse vídeo, eu acredito que foi assim, uma coisa tão ruim para ela, tão cruel, que ela praticamente falou, eu não vejo mais futuro. O que eu vou fazer da minha vida agora? Ela trabalhava num colégio com crianças, entendeu? Eu trabalhava no comércio da família e eu percebi uma coisa, eu passei no comércio e eu vejo que as pessoas passam quase parando com o carro para tentar vê-la lá dentro do comércio. Tem gente que entra, durante o período que eu fiquei lá, entrou só para saber quem ela era. Fingiu que estava comprando alguma coisa, perguntou preço, e isso tudo está atrapalhando a vida dela. Ela não quer mais sair de casa, ela não pretende mais voltar a estudar, porque ela sabe que no colégio outros colegas, talvez não por mal, mas por comentários maldosos assim, vão fazer brincadeiras bobas com ela, então ela não quer mais voltar a estudar. O curso dela que ela estava fazendo para a Polícia Civil, ela já está se sentindo assim mal pela situação. Ela falou que não vê mais isso como objetivo de vida para ela. Então a vida dela perdeu o sentido praticamente. E com relação a, vamos supor, numa hipótese que o crime de estupro, apesar desse consentimento, que a defesa consiga provar que houve consentimento. Apesar disso, o crime só digital, da parte de divulgação e da parte da filmagem sem o consentimento também da vítima. Vocês, mesmo que o crime de estupro não consiga tramitar, a outra parte vocês querem tramitar, querem dar continuidade no processo? Com toda certeza, até porque eu acredito que não vai ocorrer, porque pelo vídeo, eu acho que quem viu o vídeo, eu como advogada acredito que realmente houve o estupro, entendeu? E principalmente eles não têm prova nenhuma de que houve o consentimento para a divulgação daquele vídeo, entendeu? Para que eles não tenham que responder pela divulgação do vídeo, eles teriam que provar que ela consentiu para filmar, entendeu? E divulgar o vídeo. Então, com certeza os outros dois vão continuar. E com relação da agora para frente, agora que o processo já está tramitando, essa abertura de inquérito já foi feita, eles estão investigando, o delegado Robson Piso aqui da cidade de Cordeiro já está investigando, qual que é o próximo passo? Então, agora nós vamos acompanhar as investigações até o pedido de prisão dos acusados. Nós esperamos fielmente que isso ocorra, porque é um crime absurdo, um crime que abalou não só ela, mas toda a família, entendeu? E após a conclusão do inquérito e o pedido de prisão dos acusados, nós vamos começar os procedimentos com relação aos pedidos indenizatórios por todas as mensagens que ela recebeu, assim, o que foi postado no Facebook, denegrindo a imagem dela, com relação às pessoas que nós já temos também, print de pessoas que colocaram o vídeo em grupos, pessoas que tentaram divulgar isso mais ainda. Então essas pessoas, elas vão começar a ser chamadas porque elas cometeram um crime, né? E a gente também vai fazer os pedidos indenizatórios no âmbito civil. Uma das coisas também, Valéria, que na internet tem se falado muito, é que a jovem, ela saiu dias antes ou durante essa exposição do vídeo. Isso realmente procede? Não, isso aí foi uma mentira que inventaram, até porque o vídeo, a exposição do vídeo começou, pelo que nós temos conhecimento, no dia 20.
O fato ocorreu no dia 13. Do dia 13 ao dia 20, a vida dela seguiu normalmente. Ela não sabia do que tinha acontecido, ela não se recordava do que tinha ocorrido. Então, ela chegou a frequentar a festa da exposição de cordeiro, ela foi ao trabalho normalmente, a vida dela seguiu normalmente. A partir do sábado, no dia 20, é que ela tomou conhecimento de tudo que aconteceu, e a partir dessa hora que ela, infelizmente, ela se recuou um pouco para casa. Chegou aí na segunda-feira no trabalho, mas a gente verificou que muita gente estava vigiando a vida dela lá, tentando passar e fazendo comentários maldosos. Aí ela voltou para ficar dentro de casa mesmo. Então ela realmente foi na exposição, ela realmente curtiu o show da quarta-feira. Bebeu na exposição com os amigos. Mas ela não tinha o conhecimento ainda do vídeo divulgado. Não, ela não tinha conhecimento desse vídeo. Ela sequer imaginaria que ela estaria numa festa com os amigos e que logo em seguida ia sair esse vídeo. É bom deixar claro que muita gente imaginou que isso ocorreu na exposição. Não ocorreu nada de anormal na vida dela na exposição. E a vítima, um dos comentários populares é que ela teria envolvimento, ela seria usuária de droga. Isso é descartado por vocês? Totalmente descartado. Ela já saiu sim com amigos, já tomou cerveja, já tomou as bebidas deles nas festas, mas usuária de droga ela nunca foi usuária de droga. Até porque ela tem um filho de 4 anos que ela mesma cuida, ela não poderia jamais deixar de viver a vida dela, trabalhar e ser usuária de drogas. A defesa dos suspeitos se dividiu entre 2 advogados, e o nosso repórter Júlio Henrique conversou com um deles, o Dr. Vitor Heder. Agora estamos aqui conversando com o Dr. Vitor Heder, que é um dos advogados dos suspeitos do ato, né, do vídeo, que a gente já conversou com a doutora Valéria, o Leonardo já conversou. Doutor, muitíssimo obrigado por nos atender. E a gente vai ser bem objetivo e claro nas perguntas. E a primeira pergunta que eu queria fazer a você é referente ao vídeo. Houve consentimento no ato e na divulgação do vídeo? Tá, vamos separar lá. Quando eu fiz o primeiro atendimento do cliente, o cliente já narrou, né? Eu não tive contato com os outros 2 acusados, porque eles são clientes de um outro advogado. Eu tive contato com o meu cliente sustenta desde o início, já prestou depoimento nesse sentido, que tanto o ato sexual praticado naquela filmagem, quanto a ciência dela da filmagem em si, foram consentidos por ela, tá? E da divulgação existe uma dinâmica completamente diferente, né, narrada por eles, inclusive assim, de material que já foi entregue na delegacia. A gente não pode estar aqui fazendo uma abertura assim de fatos, o que foi apurado, porque ainda é um procedimento sigiloso, mas a gente está buscando direcionar, ou tentando que o delegado enxergue a situação também pela ótica do acusado, né? Houve pedido nosso de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas com relação a câmeras, para poder demonstrar cronologia de tudo que foi narrado pelo cliente aqui no escritório. Quer dizer, quando ele narra e você vê que realmente assim, não há dúvida com relação à cronologia contada por ele, com relação aos horários informados por ele, dos procedimentos, do que foi feito por cada um daquilo dali, você já consegue ter uma noção muito melhor do que foi passado, né? Porque assim, passado foi o que eu tinha comentado com você antes. É chocante o vídeo? Lógico que é chocante, né? Porque a gente está numa cidade do interior, pequena, em que a gente conhece as pessoas da rua, né? Eu particularmente, eu não conhecia nenhum deles, mas a comunidade conhece, e assim, imaginar que isso daí vazou dentro de Cordeiro, né? Da cidade, a gente percebe assim, que incomodou a população, né? E assim, com a ideia de evitar esse julgamento anterior, né, evitar assim, a gente abriu a possibilidade de estar conversando
com os canais de televisão ou de mídia, para poder evitar essa exposição e essa formação de opinião unilateral. Bem, a vítima utiliza 20, 30 canais de comunicação para poder dar a versão dela, nosso cliente não usa nenhum, entendeu? A princípio houve até uma resistência por parte da defesa, assim, conversei com o Gilson, que é o outro colega, falei, Gilson, não vamos fazer, vamos evitar para poder abafar, mas aquilo dali foi entornando, houve uma enxurrada de entrevistas, enxurrada de matéria em cima daquilo dali, só com um tipo de posicionamento, quando nunca foi colocado nada que o cliente conta, que os clientes do Gilson conta, de como que foi aquela noite ali. E o doutor acha que o fato desse caso ter se tornado público, esse número exacerbado de entrevistas, ele tem atrapalhado o rumo do caso? Tem atrapalhado, a gente sabe que tem. Isso traz uma pressão para o delegado, né? A gente entende isso daí. Isso acaba, lógico que passando pela porta do fórum você tem um filtro, mas você ainda tem assim a pressão social, né? A pressão social sobre o cliente, a pressão social sobre a vítima, né? Assim, eu particularmente lamento muito que isso daí tenha ocorrido, a divulgação desse tipo de vídeo. Mas por uma questão de falta de cautela de um dos acusados, né, com relação ao furto do telefone celular dele, não comunicação daquele fato imediatamente na delegacia, né? Mas a gente percebe assim, que a pressão está muito grande. Mas eu vou te falar um negócio. Ontem eu até conversei com a Valéria, assim, não tão amistoso, a gente não tem qualquer tipo de problema, a gente é colega de profissão. E o que ela passa é que a cliente dela, até que é parente, parece que é parente do marido dela, ela sustenta uma versão, o meu cliente sustenta uma outra completamente diferente, entendeu? Mas nesse meio aí, cara, a gente vai achar a verdade, né? Se eu tenho por um lado uma vítima alegando que houve estupro e do outro lado os 3 rapazes negando veementemente esse estupro, nesse meio aí a gente vai achar a verdade, entendeu? Nesse hiato aí a gente vai achar a verdade. Se houve estupro, que pague por isso daí. Se não houve, que também tenha reprimenda do judiciário com relação a esse tipo de comunicação, porque é um peso, é um fardo muito grande para todo mundo. Agora, doutor, referente ao crime digital, da divulgação e da filmagem, a gente tem algumas informações de que o aparelho foi furtado, mas o boletim de ocorrência só havia ocorrido 4 dias após o furto do aparelho. Sim. E que o aparelho estava desprotegido, não estava com senhas. Isso incorre contra a situação, contra os acusados? Vamos separar, olha só. Aparelho com senha desprotegido, eu particularmente não tenho o hábito de usar senha no meu aparelho, né? O fato de ter perdido um telefone, no caso, esse acusado ele sustenta que houve o furto, indica às pessoas que participaram desse furto, mas ele não teve a cautela necessária, ou pelo menos a malícia de imaginar que, tendo aquele vídeo ali, poderia dar problema, poderia ter um vazamento. E o que ele sustenta, inclusive, ele não, um outro acusado, que ela, durante o período da exposição agropecuária, ela foi advertida disso daí e já houve colheita de prova testemunhal no sentido de que corroborou esse fato, de que ela tinha sido avisada previamente da possibilidade do vazamento desse vídeo, né? Mas isso, assim, são detalhes, muitas que eu volto a falar contigo, que a gente não pode abrir, porque tem detalhes de investigação aí, entendeu? Eu não poderia aqui dar o nome das pessoas, eu não poderia informar, porque a gente espera que a autoridade policial vá atrás dessa pessoa e realmente tenha a possibilidade de ver ou de verificar, houve esse furto? Esse tipo de linha de investigação ela não pode ser desprezada. Se ela for desprezada, é óbvio que você vai imaginar que vai vir um parecer opinativo do delegado, no sentido do indiciamento do cliente, a entrega de um inquérito, a meu ver, mal trabalhado. Se ele fizer isso daí, eu não acredito que ele faça,
Mas se ele desprezar esse tipo de linha de investigação, na verdade você acaba trazendo prejuízo não para o cliente em si, é prejuízo pela resposta que a própria sociedade espera. Que a sociedade hoje quer saber, foi verdade ou foi mentira isso daí? Entendeu? Das pessoas que eu convivo, das pessoas que a gente conversa, eu vou te falar, eu não vi da boca de ninguém que essa história não estivesse mal contada. Agora, doutor, o caso ainda está em âmbito policial, como você falou, Perfeito. que pode se agravar para um caso judicial. Obviamente você não pode mostrar, mas você tem provas cabais de que, primeiramente, que o aparelho teria sido furtado realmente? Tá, deixa eu só te falar. No sistema judiciário nosso, hoje, não sou eu que tenho que fazer prova da inocência do meu cliente. Não sou eu que tenho que realizar esse tipo de prova. Na verdade, quando você tem um procedimento administrativo no âmbito da delegacia, que é uma entrega ao Ministério Público, o Ministério Público, para poder oferecer a denúncia, ele que tem que ter provas suficientes para poder deflagrar uma ação contra o cliente. Isso daí está longe de acontecer. Agora, se você falar que a gente já fez a entrega à autoridade policial do nome da pessoa, do nome das duas pessoas que estariam envolvidas no furto do telefone, já foi feita a entrega. Já foi feita a entrega do número do aparelho telefônico do acusado para que fizesse um rastreamento, porque é fácil compreender. Se eu tenho um número telefônico, ele está funcionando sobre um e-mail determinado de um aparelho, perfeito? Um raciocínio lógico. Um e-mail e houve um cadastro, ou houve a utilização de um outro chip naquele telefone, sobre aquele e-mail, eu consigo achar pelos dados cadastrais de quem utilizou aquele outro telefone, quem foi o autor da divulgação, o autor do furto. Agora, será que eu vou precisar esperar que a autoridade policial faça isso? Será que ela vai fazer? Assim, eu tenho que esperar como delegado. Isso já foi pedido à delegacia. Isso não é difícil de se fazer. Não é difícil, não é complicado. Mas a gente tem que esperar a autoridade policial ela trabalhar lá dentro. Ela vai trabalhar, vai colher os elementos de prova. Não acredito que esse caso ficaria com a solução apenas por depoimento de testemunha. O depoimento de testemunha não daria uma sustentação. A gente tem que ter esse tipo, hoje, a utilização do recurso tecnológico para poder você realmente desprezar qualquer linha de investigação, mesmo aquela no sentido de que os acusados mentiram no âmbito do processo administrativo na delegacia. Mas isso tem que ser analisado no âmbito administrativo da delegacia. Se essa versão é falaciosa, como muita gente está falando, que realmente se acontece comigo, se acontece contigo, a gente tem um discernimento necessário para imaginar, poxa, eu estava com esse vídeo dentro no arquivo do meu telefone e perdi meu telefone, o que eu faço? Cara, eu vou à delegacia fazer um registro de ocorrência porque eu quero me eximir lá na frente se houver uma divulgação. É isso que todo mundo imagina que seria o normal de se fazer. Mas será que ele pensou assim? Ele se valeu de uma consulta com um advogado? Porque não se valeu, por isso que fez isso. Mas, independente do tempo, ainda estava dentro do tempo para poder apurar quem é o autor do furto. Está dentro do tempo ainda para poder apurar quem é o autor do furto. E que isso daí realmente seja apurado. É o que a gente espera, né? Não é difícil fazer isso daí. Agora, a gente esperaria que tivesse assim, uma diligência já imediata nesse sentido. A gente não observou, honestamente não observou. E a gente pensa num temperamento pro processo que a gente tem que ter elementos para trabalhar num processo. Honestamente, eu não sei se eu apresento isso agora no âmbito administrativo ou se a gente só deixa isso daí para o âmbito judicial. É a questão da tática que a gente tem que utilizar, entendeu? Ou
pede, realmente perceba que o procedimento administrativo está correto, ou eu deixo aquilo lá daquele jeito e vou me concentrar no processo judicial que vai vir. Ele vai ser deflagrado, com toda certeza vai, pelo menos para poder apurar. Onde, entre as duas histórias, está a verdade. A gente tem a verdade da vítima e a verdade do réu. Ou a gente tem uma meia-verdade dos acusados e uma meia-verdade dela. Isso o judiciário vai fazer essa filtragem, tenho certeza absoluta disso. O Ministério Público daqui é super competente, a juíza da comarca é super competente. Eu tenho certeza que não haveria qualquer tipo de condenação por uma mera presunção, o que está sendo passado hoje. Agora, outra linha que também as pessoas vêm comentando bastante e que a outra parte vem alegando também é a respeito do doping, né, da vítima. Que a menina teria sido dopada por um dos rapazes, né? Com Boa Noite Cinderela, né? Um copo de cerveja, e que por causa disso, até falando a respeito do que o próprio Boa Noite Cinderela ele deixa a vítima submissa a esse tipo de fato. Eu queria que você falasse um pouco, até porque alguns dos clientes, né? Alguns das duas pessoas que estão sendo acusadas, elas têm passagem por droga. Então, isso poderia agravar essa situação? Tá, a gente tem que separar assim, em dois momentos a sua pergunta. Primeiro que essa alegação de Boa Noite Cinderela. A gente não tem como passar detalhe do que já foi colhido, né? Mas a certeza que eu tenho que está lá é de que essa versão ela já caiu por terra. Ela não existe, esse tipo de versão. Já tem um direcionamento para uma outra linha? Tem um direcionamento para uma outra linha. Agora vamos lá, a situação de passagem, que algumas pessoas têm comentado, alguns meios de mídia têm divulgado, né? A gente tem lá 2 acusados, um respondeu uma ação penal e nem condenado foi por uma lesão corporal, acho que a ex-esposa, alguma coisa nesse sentido. O outro está respondendo uma ação penal, que eu também não sou advogado, não conheço o fato, honestamente não conheço a dinâmica do que aconteceu, em que momento que foi aquilo ali, porque eu nunca advoguei nesse processo, mas ele é tão primário quanto eu, quanto você, quanto quem é primário. Não houve condenação dele, os fatos estão sendo apurados no outro processo e, assim, para efeito desse processo, isso não tem qualquer tipo de relevância, né? Mesmo que eles tivessem sido condenados por tráfico de droga ou com algum deles, qualquer um deles ali tivesse sido, isso não tem como levar em consideração esse fato. O que a gente está trabalhando aqui? Um estupro, um possível estupro, uma divulgação de um vídeo, né, por qualquer um dos acusados, e o consentimento ou não da vítima no ato da filmagem. No ato da filmagem, né? Eles ratificam a todo momento. Dificilmente essa sustentação ela vai ocorrer, porque é uma situação de fato de que houve o consentimento, houve a ciência dela e a anuência dela com relação à gravação, houve. E a gente só está discutindo esse fato porque isso daí vazou. Porque eu tenho a impressão que se não tivesse vazado, a gente nem estaria tendo esse tipo de conversa, entendeu? Agora, outra pergunta. Uma das provas que você tem, que acho que você tem outras provas Sim. também, mas uma que vocês sustentam é a mensagem após o ato, né? Sim. Que isso até foi anexado junto a outras reportagens, principalmente no quesito dos horários. Você acha que isso delega a favor do seu cliente? Muito, muito. Né? Esse efeito desse doping dela, assim, as horas que se passaram após um dos acusados deixar ela em casa, o tom de ironia com relação a determinado momento do ato sexual, cara,
Isso, honestamente, para mim, isso é indesculpável. Isso não tem desculpa para esse tipo de situação. Aliado, né, a outros elementos, porque a gente não tem só o vídeo isolado. A gente tem todo um caminhar, desde determinados momentos em Cantagalo, as imagens da suposta vítima indo ao local onde se pega o carro, a descida deles do determinado local, passando por pontos específicos, dão cronologia de que engraçado, né? Aí dá uma cronologia do que a versão do cliente está certo. Engraçado que o cliente conta isso antes de ter sido pedido os vídeos, né? Do fórum de Cantagalo, da própria prefeitura, né? Ele conta o fato antes. E o que o que é refletido quando você vê aqueles vídeos, né? O horário, as coisas batem. Agora, assim, a mensagem, honestamente, para mim, não, ela de forma isolada, eu não teria condão de fazer qualquer tipo de absolvição imediata do cliente. Ela não tem esse tipo de condão. Agora, é um elemento forte. Ela é, sem dúvida alguma, né? Eu não consigo, assim, ver uma desculpa de uma pessoa que estava dopada ou sob efeito de Boa Noite Cinderela ou de que teria bebido demais. A outra parte diz que, referente a essa mensagem, é que ela não se lembrava do ato em si. Então, por isso que ela havia mandado esse tipo de mensagem, porque não sabia o que tinha ocorrido. Por isso esse tom. Você acha que isso se sustenta? Honestamente, não. Justamente pela cronologia do tempo. Se você pegar o tempo, se você somar com os outros elementos que já se tem no procedimento, afasta, cara. A gente tem ali, assim, claramente elementos que afastam essa versão dela. O que eu havia comentado com você, eu não tenho como não imaginar o quanto de sofrimento que ela tem passado. Isso não tem como afastar, né? É lógico que assim, não é uma pessoa que assim, a gente escuta falar que seja de índole ruim, pelo contrário, a gente escuta falar que ela é gente boa, trabalha, tem a profissão dela, tem filho, tem tudo. A gente imagina, é uma situação super constrangedora para ela. Eu tenho certeza disso daí. Eu tenho certeza que ninguém queria estar na pele dela. Mas a gente entende que aquilo dali, né, o que foi feito, na verdade, é uma resposta por conta da pressão também que ela sofreu no ambiente, dentro da casa dela, na sociedade. Então corre, vai para a delegacia, faz um registro de ocorrência e utiliza esse tipo de versão, né? Mas é assim, por isso a cautela é necessária, para poder baixar um pouco a poeira e para realmente que a gente apure a verdade. Né? Se eu estou me propondo, eu estou avisando, delegado, tem um vídeo tal importante, delegado, tem essa testemunha tal, não é para poder dar a minha versão de fato, pelo contrário, é que ele apure ali a verdade, que a gente tem a possibilidade de levar para o judiciário, pelo menos realmente essa investigação foi feita de uma forma correta ou não foi feito. Esse é o trabalho da defesa, fazer isso daí. Eu pedi lá, mas ele não deferiu, mas eu vou pedir agora no judiciário, provavelmente vai ser deferido. Esse é o meu trabalho, é isso daí que eu tenho que fazer. Agora, que você afasta por completo a versão dela, afasta. Hoje já tem elementos para poder afastar a versão dela daí. Se não estão acreditando no furto, bem, a gente vai levar isso para o judiciário. Se foi pedido o vídeo, o horário é diverso do que foi narrado, bem, a gente vai levar essa questão para o judiciário. Entendeu? Mas o que a gente tem hoje, eu tenho ali CDs de imagens complementares que eu fui pegar, isso eu peguei e realmente corrobora a versão que o cliente já havia dado lá atrás. Não ele só não, dos outros 3 acusados. Que foi em momento, eu vou te falar assim, no dia 20 de... quando foi feito o registro de ocorrência, salvo engano, foi no dia 20 de julho. A gente tem 11 dias... contados de hoje, né? No dia 20 de julho, um dos acusados foi à delegacia
porque houve um problema lá entre eles, lá um dos acusados foi à delegacia e já havia feito já tinham dado a versão dos fatos, que a gente vê que ela assim, cronologicamente bate com o que eles estão falando, né? Além da cronologia, você tem elementos de fato, você tem próprias testemunhas, assim, que já foram ouvidos 2, 3 vezes lá dentro, lá, que vai numa versão, volta na outra, vai numa outra, volta na outra, e acaba soltando elementos que é onde a gente se agarra, entendeu? Agora, doutor, já finalizando essa entrevista, eu queria agradecer a solicitude do senhor de falar a respeito desse ato. E eu queria que você falasse para a gente finalizar o que você espera a partir de agora. A investigação ainda corre em curso policial. O que você espera da investigação em curso policial e de uma possível investigação no judicial? Tá, o que eu espero? Eu espero o seguinte, que sejam realizados todos os atos necessários para você fazer a exclusão das versões, né? Uma coisa é você partir do pressuposto de que a vítima está falando verdade e não querer partir do pressuposto, não querer enxergar outro ponto que não seja aquilo dali. A gente tem uma investigação ruim, né? Mas esse termômetro, né, a temperatura desse procedimento administrativo no âmbito judicial, eu que vou fazer, né? É lógico que se observar que não houve cautela, que por conta de pressão social, midiática, foi antecipado o inquérito, honestamente eu abandonaria aquilo dali para poder me concentrar apenas no procedimento judicial. Mas, gente, eu estou sendo mais do que transparente contigo. Se eles fizeram isso daí, que eles recebam a medida judicial na mesma proporção que eles fizeram. Se houve estupro, que sejam condenados. Se houver divulgação pelo vídeo, que sejam condenados. Isso a gente tem que, inclusive, aprender a separar. Se não houve anuência dela na gravação do vídeo, que sejam condenados por isso daí. Agora, e se houve consentimento dela em todos esses atos? Você acha que a gente não espera realmente que a verdade apareça? Para mim é muito mais fácil, muito mais tranquilo de trabalhar se realmente ficasse a investigação utilizasse todas essas linhas, da possibilidade inclusive que eles estão falando a verdade. Se fizesse trabalhar nesse sentido, você pode ter certeza absoluta que vai encontrar que houve consentimento, que houve a ciência dela de todos os atos ali. Nosso repórter Henrique Júlio conversou com outro advogado dos suspeitos, Dr. Gilson Tomás. Olá, amigos da TV Serra Norte. Agora nós estamos aqui com o Dr. Gilson Tomás para esclarecer um pouco do que dizem os acusados pelos casos de estupro e crime digital. Dr. Gilson, quais são os fatos que corroboram para que seus clientes sejam considerados inocentes? Bom dia, TV Serra Norte, não é isso? Olha só, fatos concretos, tá, que nós temos. Primeiro eu vou já sinalizar no sentido de que o processo ele está correndo em sigilo, em segredo, então algumas coisas não poderão ser abertas, né? Haja vista esse segredo de justiça. Bom, a suposta vítima, ela afirma que ela teria, né, se encontrado com um dos acusados e que após ela ter ingerido uma bebida, alguma coisa dele, um copo de cerveja, né, que ela começou a passar mal. Entretanto, alguns fatos apurados, já constante do processo, elas levam a crer que a situação não se passou como ela afirma, que o ato foi consentido, certo? E um fato muito interessante é que ela posteriormente ao ato, ela teve conversa via WhatsApp com um dos acusados, fazendo menção, inclusive, a alguma coisa que eles teriam feito, né? E sinalizando isso através, inclusive, de emoji, aquele emoji da risadinha, né? Satirizando o fato, satirizando aquele ato. Existe algum fato além desses que podem acrescentar para que seus clientes sejam considerados inocentes? Com relação à divulgação, né, da imagem, um exemplo, a divulgação da imagem,
Um dos acusados, ele perdeu o celular um dia após o ato. Perdeu o celular. E isso também comprovado, nós temos lá como comprovar, já está no processo, né? Já vista que a última utilização dele, aquele famoso que a gente vê embaixo lá, né? Visto por último, né? Foi visto no dia 14/7, às 4h08. E a notícia que nós temos, que está sendo veiculado no processo e junto à imprensa, é que a divulgação dessas imagens ela teria ocorrido no dia 20/7, ou seja, quase uma semana após. E isso já está bem encaminhado, certo? Provado no inquérito que o celular realmente foi perdido. Existe a informação de que o boletim de ocorrência pelo furto do celular foi feito após 4 dias. Por que esse intervalo tão grande entre a perda do celular e o registro do boletim de ocorrência? Veja bem, bom, primeiro nós vamos colocar um cotidiano, né? No cotidiano você vê que eu já perdi celular e não registrei ocorrência, né? Eu perdi celular e não registrei. Pouquíssimas pessoas perdem o celular e registram. Isso é normal, isso aí não é caso de muita expectativa. Nesse caso específico, está sendo levantado toda essa questão aí, esse questionamento, por conta do fato ocorrido, né? E teve que se fazer o registro, sim, porque após o fato teve que se fazer o registro, lógico, né? Mas não foi apenas o registro. O principal, o registro, se ele foi feito, até porque você tem um prazo para registrar tudo, né? Tudo você tem prazo. Estava dentro do prazo. O principal é ele ou eles divulgaram ou não as imagens. E a resposta é não, eles não divulgaram. A questão de registrar após foi apenas uma questão de formalidade, porque tem que constar no processo, né? Se a defesa fala alguma coisa, ela tem que provar, né? Como é que ela fez essa prova? Fez o registro. O ônus da prova é de quem de quem alega, né? Alega. Mesmo a defesa, se ela alega alguma coisa, ela tem que provar aquilo que ela alegou, né? Aliás, muito interessante essa lembrança que você fez aí, bem pertinente. Nós vivemos, inclusive hoje em dia, no Brasil, né? Todos sabem, até o povo em geral sabe, que haja vista essas notícias recentes a respeito, né, de um ex-presidente preso, né? Que o ônus da acusação, o ônus de provar a acusação é de quem acusa. Infelizmente, nós vivemos hoje uma situação de que você tem que provar a inocência, você tem que provar aquilo que você não fez, né? E isso é tremendamente prejudicial para aquela pessoa que está sendo acusada. A gente entende, aí eu vou falar um pouco até a nível de sair um pouquinho da esfera até jurídica, né? Mas vamos falar a nível de sociedade. A gente entende que essas imagens, elas impactam, elas causam, né, no povo, naquela pessoa que está vendo, uma certa repulsa. É natural isso. É natural isso. O que a gente não pode aceitar é que pessoas, até técnicas do meio jurídico, né, venham comungar com esse tipo de pensamento. Correto? Existem 3 acusados. A suposta vítima, ela afirma que a vida dela acabou. Sim, pode ter acabado, mesmo consentido, porque um ato desse, numa cidade pequena, se ela sumir que ela teria feito isso, para a imagem dela, né? Mas seria mais justo, porque se tem uma vulnerabilidade de um lado, existem 3 vulnerabilidades de outro. Certo? Então, quer dizer, nós não podemos ser levados, eu peço à população, a todos que de alguma forma participem, que tenha prudência, cautela na hora de fazer o juízo de valor, né? Que faça, mas que tenha cautela, porque o que você não pode é sair condenando já uma pessoa sem que ela tenha toda aquela instrução processual. Nós estamos na fase de inquérito, a autoridade policial, né, vai concluir o inquérito, vai apresentar para o Ministério Público, que vai ver se oferece ou não oferece denúncia, certo? Então nós temos todo esse cuidado, temos que tomar todo esse cuidado. A gente reconhece que é um fato que realmente repercute demais na cidade, até porque tomou esse vulto nacional, né, a nível nacional. O fato
de um dos acusados não ter senha no celular, não ter tido a prevenção com o conteúdo do celular, pesa contra ele? O crime digital, que seria, na verdade, eles são acusados por três tipos penais, né? Que é gravação não autorizada, né? E a divulgação, certo? A gravação foi autorizada, segundo eles narram, ela teria consentido em tudo, no ato e na gravação, apenas que não fosse filmado o rosto dela, certo? Tanto que em um momento lá, ela procura até tapar, né, se esconder do flash, né, da câmera. E a divulgação, como eu falei, está bem claro, está em fase de inquérito policial, está provado, vamos dizer assim. Tá? Claro que prova em termos judicial, mas está provado. Tá? Foi apontado os suspeitos pelo furto do celular, já foram ouvidos pela autoridade policial e a autoridade policial também, num grau de prudência, de cautela, mas eu tenho certeza que a autoridade policial está convicta de que o celular realmente foi perdido. Então, não houve a divulgação. Não houve essa divulgação. Cai por terra por causa do furto, o crime de divulgação. Do furto. E um outro detalhe também importante é que essas imagens, elas teriam sido divulgadas num grupo de WhatsApp criado aí por conta da exposição, certo? Nós sabemos que, quem conhece um pouquinho lá sabe que todo compartilhamento via WhatsApp, quando ela é original, parte do meu aparelho para você vai receber sem nenhum aviso ali, sem nada diretamente. Quando eu te passo uma mensagem que eu já recebi de outra pessoa, todo mundo sabe que vem aquela encaminhada. Eu recebi de alguém e encaminhei. E lá no grupo aparece o número do celular da pessoa que passou originalmente. E não foi o número do celular que estava as imagens. O número do celular furtado. Pegaram o celular, furtaram o celular, passaram essa imagem desse celular furtado para um outro celular, e esse outro celular é que compartilhou. A informação de que um dos clientes seria virgem e por isso teriam feito vídeo para que envaidecesse a situação ali, isso procede ou não procede? Não é bem por aí. Isso aí é uma coisa que surge no decorrer de uma coisa. Todos eles eram amigos, né? E ficava aquela brincadeira. Isso aí não procede, não teria como fazer uma imagem por conta disso. Isso aí não procede. Se a questão é virgem ou não é virgem, né? Isso não tem relevância. Não tem relevância para esse caso. Certo. Então isso não conta como motivação para o vídeo. Existiu mesmo o consentimento da vítima. O consentimento da vítima. Seus clientes têm envolvimento com tráfico de drogas ou são usuários de drogas? Olha só, um deles teve passagem que ainda não foi concluído, responde a um processo, né, por tráfico de drogas, que isso pode ser muito bem revertido para consumo, haja vista a quantidade, e é um processo que, como eu disse, ainda está em andamento. Não houve conclusão desse processo. Se não houve conclusão desse processo, se não tem uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, que ainda caiba qualquer recurso, a nossa Constituição garante que ele é considerado inocente. Ele é réu primário. Réu primário. Por eles terem acesso à droga, eles usariam disso para poder dopar a vítima. Então isso não procede. Eu posso usar uma palavra? Fantasia. Fantasia. Vai entrar naquele discurso que nós falamos, de que se eu não for imparcial para apurar tudo, pode ser uma fonte de apuração? Pode, mas que não seja essa fonte só. Né? Pode entrar na linha de investigação? Pode, correto? Mas daí você afirmar que isso teria motivado é outra coisa. Tanto é que as coisas caminham
até já para descartar o uso do famoso Boa Noite Cinderela. As coisas caminham para isso. As coisas já começam a encaminhar para um lado de uma possível embriaguez. Hoje o caso está na delegacia. Esse caso você acha que vai passar para a esfera judicial ou acha que ele se finda com a investigação do delegado? Não, vai passar para a esfera judicial, haja vista que é um inquérito, né? O inquérito ele existe para apurar indício, né? A materialidade e o indício de autoria, né? E quando você está na fase de inquérito, que é uma fase inquisitorial, ou seja, que não tem como você... o contraditório, o que a gente conhece como contraditório, aí eles priorizam a sociedade. Ou seja, quando nós na justiça temos que na dúvida você é a favor do réu, a dúvida ela milita em favor do réu, inquérito policial, se houver alguma dúvida, vai militar em favor da sociedade. Então vai ser mandado para o Ministério Público, né? O Ministério Público então oferece denúncia, o juiz analisa, aceita ou rejeita a denúncia, a tipificação, os tipos de crime, né? E por aí caminha para você ter uma fase lá depois, toda a instrução processual, oitiva de testemunhas, todas novamente na via judicial, as testemunhas que foram ouvidas em inquérito vão falar também perante o juiz e caminhar até que haja sentença de mérito. O fato do caso ter se tornado nacional prejudicou as investigações, atrapalhou em algum momento o andamento do processo? Não. Isso são coisas independentes. São coisas independentes. Nós acreditamos, né? Nós acreditamos na autoridade policial fazendo a função dela, fazendo o papel dela. Cremos que ela vai fazer a função dela, reunir, procurar todos os elementos, né, que possam ajudar a esclarecer, porque a ideia é esclarecer e os nossos clientes estão disponibilizando toda e qualquer informação. Me lembro agora que o caso envolve celulares, não só dos acusados, né, mas houve troca de mensagens, houve ligações da suposta vítima para uma das testemunhas. Nós estamos disponibilizando o acesso, a quebra de sigilo telefônico dos acusados, pedindo câmeras, né, imagens de câmeras, onde eles teriam feito a passagem para demonstrar que tudo foi consentido, que não havia questão de embriaguez, não havia questão de estar dopada através de uma droga, tudo isso. E agora, o que nós esperamos é que as pessoas envolvidas, inclusive a suposta vítima, também disponibilize seu aparelho celular. Por que não? Se nós estamos procurando a verdade, porque para você absolver ou você acusar, tem que ter a verdade. A verdade tem que aparecer. Repito, corremos o risco de, por causa do clamor, o tão afirmado clamor social, que eu nem vejo esse clamor social hoje, clamor público, mas por conta disso, você corre o risco de colocar 3 vidas dentro de um presídio, sem que tenha cometido o ato. A gente defende a justiça, a gente busca, né, buscar a justiça, a gente quer a justiça, a gente quer a verdade. Caso seus clientes sejam considerados inocentes, devido à exposição do caso, eles podem entrar com danos morais por ter tido toda essa exposição do caso? Eles não têm a menor intenção. Eles não têm a preocupação deles é realmente de mostrar a verdade. Mostrar a verdade. Hoje em dia, por conta disso, se fala inclusive, como eu disse, de repente cair até para uma linha de investigação de embriaguez e descartando a droga, né? O que, ao meu ver, já faz as palavras da vítima, que tem peso nesse tipo de crime, a palavra da vítima ela tem muito peso nesse tipo de crime, mas a partir do momento que uma pessoa afirma que não tinha bebido para se embriagar, e outras pessoas dizem que ela estava com um comportamento alterado
indicando suposta embriaguez, né, já cai em descrédito. Já começa a cair em descrédito. Começa a alterar, né, depoimentos. Começa a cair em descrédito. Bom, e o resto a gente vai, no andar, no correr, né, na instrução processual, a gente vai provar. Nós vamos provar a inocência deles, mas em momento algum eles falaram em retribuir o mal injusto. O que você espera do caso a partir do dia de hoje? A gente espera, tanto da autoridade policial, quanto do órgão do Ministério Público, quanto do juízo, né, que vai processar e julgar esse caso, né, imparcialidade. Nós cremos nisso, nós sabemos, né, que nós temos uma autoridade policial séria, nós temos um Ministério Público sério, nós temos o judiciário sério. Então nós cremos realmente que a justiça vai ser feita, né, e que ao final vai ser provado a inocência. Infelizmente vai ser provada a inocência, porque deveria ser o seguinte, não será provada a acusação. Mas eu tenho que falar que vai ser provada a inocência, porque é o que a gente tem visto hoje na prática, provar a inocência. Dr. Gilson, muito obrigado por nos atender. Henrique Júlio para a TV Serra Norte. Entramos em contato com o delegado Robson Piso, mas não obtivemos informações, pois o caso corre em sigilo.